Boa noite, Brasília, boa noite, Goiás, boa noite, Porto Alegre, boa noite ao Brasil. Gente, assista essa aula do começo até o fim, um resumo de uma aula que eu dei, que eu vou fazer para colocar nos meus meios de comunicação social, inclusive no canal do YouTube. E eu quero que vocês entendam, antes de eu dar esse resumo dessa aula aqui. Quando a gente vai dar uma aula, eu não estou para defender nem meliante, nem delinquente, nem polícia, nem judiciário, nem ninguém. Eu sou bem objetivo e tenho que dar aula de acordo com o que a lei fala. Por que eu estou falando isso? Para ninguém entender que eu estou defendendo meliante ou delinquente, mas eu tenho que falar dentro da lei. E essa aula também, esse resumo aqui, vai servir para você que quer seguir a carreira de policial, para ser um policial que age dentro da legalidade da lei, da Constituição, você que vai prestar a prova de concurso da Polícia Civil, Federal, PRF, enfim, órgão jurídico. E também para você que muitas vezes já é da área jurídica, das carreiras policiais e muitas vezes comete contradições de acordo com o que a Constituição fala. E também para aquelas pessoas que muitas vezes ela quer saber qual o verdadeiro direito de um preso e o dever dele, enfim, por aí vai. Artigo 5º da Constituição. Hoje eu vou dar uma aula, eu vou dar um resumo de uma aula aqui. Vai ser um inciso para vocês verem aqui. 48, 49 e 63. Exatamente isso. 48, 49 e 63. Vamos primeiro ao artigo 5º da Constituição. Eu já vou logo ali para o inciso, né? No caso, 48º, ou 48 melhor dizendo, onde fala assim: a pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito. Primeiro passo que eu quero falar para vocês, é um grande erro que a gente vê na teoria uma coisa, que é a lei, que eu estou falando aqui sendo bem objetivo, e na prática é outra. Aqui na Constituição, no artigo 5º, no inciso 48º, 48 no caso, está falando que a pena tem que ser cumprida em estabelecimento distinto de acordo com a natureza do delito. Aí eu pergunto agora para os legisladores, eu pergunto agora para você, estudante de leis, eu pergunto agora para os diretores de presídio. Por que eu estou falando isso? Pessoas que trabalham dentro do presídio, agente penitenciário, advogados ou pessoas que já passaram dentro do sistema prisional, vai entender o que eu estou falando aqui. Se está falando no artigo 5º, no inciso 48º, 48, que a pena tem que ser cumprida em estabelecimento distinto. O que é estabelecimento distinto? Diferente, de acordo com a natureza do delito. Mas na prática nós vê outra coisa. O que nós vê hoje? Nós vê preso que comete um crime de homicídio junto com que não pagou uma pensão. A gente vê muitas vezes aqueles presos que cometeram o crime de tráfico de droga junto com aqueles que cometeram o crime ali de homicídio, de latrocínio e etc. Mas a Constituição está falando no artigo 5º, mais uma vez no inciso 48º, que a pena será cumprida em estabelecimentos distintos de acordo com a natureza do delito. A natureza de um crime de um homicídio não é totalmente diferente da natureza de um crime de quem não paga uma pensão alimentícia? Então, por que legisladores, por que autoridades, por que você que está estudando muitas vezes não tem essa noção, e muitas vezes aqueles caras que tem natureza de delito são crime diferente, entendeu? Tudo junto. Tem que rever isso. Legislador, tem que rever isso. Diretor de presídio, tem que rever isso. Governador de cada estado. Por quê? Porque isso está contrariando a Constituição do país que vocês governam, que são legisladores, que são parlamentares, policiais, agente penitenciário que trabalha dentro do sistema prisional. Então já é uma contradição. E para concluir, a idade e o sexo do apenado. Sistema prisional hoje, a gente vê realmente mulher
tem um sistema só para mulher. Homem tem um sistema prisional só para o homem. Menor infrator tem a unidade prisional só para ele. Do sexo masculino, do sexo feminino é separado. Só que tem um detalhe nesse negócio de idade. A idade e o sexo do apenado. O sexo, beleza. E a idade? Por que que dentro de sistema prisional hoje, quem trabalha lá dentro, quem é juiz, quem é detento, é ex-presidiário ou cumpre pena ou já cumpriu, sabe do que eu tô falando aqui. A idade do apenado. O sexo eu já falei, o sexo tranquilo, de acordo com a lei, é separado. Mas e a idade? A gente vê um cara de 20 anos que comete um delito com um senhor de 70 anos. Numa mesma cela, dentro do mesmo presídio. Então também tinha que ser revisto isso. Que a idade, senhor tinha que estar preso só com o senhor. Jovem tinha que estar preso só com o jovem. Entendeu? Mas na prática é outra coisa. Mas quando eu dou uma aula, eu tenho que falar dentro da lei. Tudo que eu estou falando é dentro da legalidade. Embora a realidade, na prática, ela é outra. Então, gente, esse foi aqui o inciso 48º. Para quem não sabe, é o inciso 48. O que eu vou fazer agora? Vamos lá para o inciso agora 49. Exatamente isso. É assegurado, olha que interessante, aos presos o respeito à integridade física e moral. Eu sou jornalista e eu sou repórter também. Eu já entrevistei alguns meliantes, delinquentes que cometem crime. E quem é advogado, ou quem você que está me assistindo com exclusividade, que já passou para dentro do sistema prisional, sabe o que eu estou falando. A teoria está falando uma coisa, só que a maioria dos policiais civis, agente penitenciário, não estou generalizando, não cumpre isso aqui, ó. É assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. Uma vez eu fui fazer uma matéria jornalística, eu já entrevistei ex-presidiários, e eles falam, e quem assim já foi lá dentro, é advogado, conversar com algum preso, pegar alguma causa, eles já falaram que lá dentro eles não são respeitados, a integridade física deles não são assegurada, como fala aqui na Constituição. Por quê? Porque lá eles apanham dos agentes penitenciários, eles tomam bala de borracha dos agentes penitenciários, eles, se um briga com o outro, os policiais entram, os famosos de pó e tec-pen, e eles espancam muitos presos, tortura. E a integridade física? Que tem que ser assegurada, como está falando aqui. Eu estou falando isso, relatos de presos que eu já entrevistei, que eu fiz reportagem, ou ex-presidiário, ou cara que cumpre pena em regime semiaberto, que trabalha o dia fora e dorme no sistema prisional à noite. E outra, quem é advogado sabe do que eu estou falando. E quem é agente penitenciário sabe do que eu estou falando. É por isso que os direitos humanos muitas vezes vêm intervir nisso. Então isso tem que ser revisto. E agora o inciso 63. Exatamente isso, o inciso 63. O preso será informado do seu direito, entre quais o de permanecer calado. Aí eu fico perguntando por que quando um cara comete um crime na rua, eu não estou defendendo o crime que ele cometeu, não, ele tem que pagar. Mas por que muitos policiais, eu fazendo reportagem, eu já vi isso. Policial pega um preso, fazendo matéria jornalística, porque eu tenho um curso de leis e sou jornalista também. O que o policial faz? Você vai falar sim, você vai assumir sim, você vai ser réu confesso sim. Gente, policial, por isso que eu falei que é pra você que quer ser policial ou que já é e não tá cumprindo a Constituição no artigo 6, quinto no inciso, entendeu? 63º, que é o 63 no caso. Que o preso ele tem direito de ficar calado. Se o policial falar que foi tu que fez isso, se o preso não quiser falar, ele não fala. Se ele quiser falar, eu vou falar só na frente do juiz, é o direito dele. O policial não pode abusar da autoridade, manipular, torturar para ele falar. E para concluir, sendo-lhe assegurado a assistência da família, que isso são o direito de visita que os presos têm, entendeu?
e de um advogado, que é a defesa. Se não tiver condição de pagar um particular, procurar a defensoria pública, que é um advogado ali que ele é mandado pelo Estado para defender o réu acusado de algum crime. E para concluir o inciso terceiro, ninguém será submetido à tortura, nem tratamento desumano ou degradante. Então, por que quando eu entrevisto, segundo relatos de próprios ex-presidiários, quando eu já fiz reportagem com eles, ou com pessoas que trabalham dentro do sistema prisional, que não quis se identificar, mas fala. Eles falam que lá são submetidos à tortura, a tratamento desumano ou degradante. E a lei, o inciso terceiro, 3, da Constituição do artigo 5º deixa bem claro: ninguém será submetido à tortura nem tratamento desumano. Cara, o cara cometeu um crime, ele errou, ele tem que pagar, é dentro da lei. Não é sendo espancado dentro do sistema prisional, não é sendo torturado, não é saindo roxo. Não, ele tem que ser tratado da maneira que a Constituição, que a legislação e que a lei manda. Caso contrário, você policial, você está abusando da autoridade, você está indo contra a própria Constituição. E se você é o Estado, por mais que o preso erre o papel do policial, do agente penitenciário, entendeu? Do agente policial de custódia, é preservar a integridade física dos presos. Não tratamento desumano, até porque isso não vai regenerar ninguém. Pelo contrário, eles vão sair pior. Isso foi um resumo da aula que eu dei. Curta, rápida e objetiva, mas tenho certeza de grande utilidade pública. Você que estuda para concurso, que é policial, que estava fazendo tudo contra o artigo 5º e os incisos que eu resumi essa aula aqui, que eu resumi agora com meus meios de comunicação social, passa a praticar o que está na Constituição. Porque senão, se caso descobrirem que você vai contra a Constituição, você pode ser exonerado ou ser aberto contra você um inquérito administrativo disciplinar. E você ferrar a tua carreira. E você que quer ser policial já entra ciente. Ser policial é uma coisa, mas tem que cumprir a lei. E você do judiciário também que vai entrar, entenda que a lei é essa. E você, político, legislador, averiguar essas situações. Para ver se aqueles que prestam serviço para o Estado, que são empregados, servidor público, entendeu? De carreiras jurídicas, carreiras policiais, estão fazendo o que o artigo 5º da CF, da Constituição Federal, e esses incisos que eu resumi a aula de aqui, se eles estão cumprindo ou não. Valeu Brasília, valeu Brasil, valeu Porto Alegre, valeu Goiás, até mais.